22 de abril de 2024. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Começa mais uma edição do ICL Notícias, segunda edição. É o ICL Notícias com os fatos principais do Brasil e no mundo, o aprofundamento e a análise, né? Nós vamos falar bastante daqui a pouco sobre o rescaldo dessa manifestação bolsonarista no Rio de Janeiro, que foi muito menor do que eles acreditavam, né? Nós falamos ao vivo dos estúdios aqui desse setor. Outro dia a gente mostrou isso aqui na tela, na abertura, o pessoal perguntou por que tanto monitor, 7 monitores, cada um tem uma função, né? Tem um que traz a imagem do estúdio, o outro é a imagem que vai para o nosso público no ar. Aqui a Malu está no controle, né, Malu? Tem monitor só para fazer a transmissão para o Instagram, que tem que ser separada, monitor não, um computador, né? Ela também faz o contato aqui com os entrevistados, enquanto a gente já está no estúdio, ela vai falando aí, né, saber se a pessoa está com a imagem legal, com o som legal. Tudo isso é feito aqui nessa espécie de sala de controle também. Bom, daqui a pouco eu vou lá para o estúdio com a Gabi Varela e com o Chico Sá. Boa noite para você que mora nesse país em que o ex-presidente Bolsonaro pediu ajuda de um gringo, do dono do Twitter, para ver se enchia a rua lá no Rio de Janeiro e não deu certo. Flopou. Muito menos gente do que eles esperavam. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco com os nossos convidados. Também a tentativa do governo federal de trazer uma pauta positiva na economia. Daqui a pouco eu entro no estúdio e a gente toca adiante, muita pauta, vários convidados. Mas antes, outros destaques na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Que o Brasil é do Senhor Jesus. Puxão de orelha. Tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. Um dia depois de se reunir com Arthur Lira, Lula manda recado para ministros sobre a relação com o Congresso. Ou você faz assim ou não entra na política. O ato de Bolsonaro em Copacabana. Porque eu estou olhando por você, Bolsonaro! E o messianismo na extrema-direita, na análise de João César de Castro Rocha. Mas uma mulher, mulheres sábias edificam uma nação. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, solta o verbo em entrevista ao ICL. Bolsonaro não pode dizer que ele não pode ser chamado de ladrão. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Agora sim, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você, Chico Sá. Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Viana. E para todos que nos acompanham. Muitos destaques por aqui. Rodrigo já trouxe aqui, inclusive os nossos bastidores no início do nosso programa. Hoje a gente tem muita coisa para tratar por aqui. Por exemplo, o presidente Lula dando um puxão de orelha nos ministros dele, cobrando mais articulação com o Congresso Nacional. Inclusive, ele deu ali uma no Haddad, né, o Chico Sá? Sobrou para todo mundo. Eu acho que é um bom puxão de orelha ali no sentido de vamos fazer política. E ele já completou, porque eu só tenho 70 deputados. Na verdade, são 69 do PT. Juntando com a federação dele, dá 80 deputados. Então, é muito pouco. Puxou, sobrou para o Haddad, Alckmin, Rui Costa, o Wellington Dias, para todo mundo. Só não gostei da forma que falou com o Haddad, porque ele falou, pô, Haddad, lê menos livro e vai lá fazer política. Dá para ler muito livro e fazer política. É isso aí, dá para passar tempo na Câmara, no Senado e ler livro também. Exatamente. E também, além disso, o presidente Lula se reuniu ontem à noite lá no Palácio da Alvorada, né, na residência do presidente da República, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente vai falar a respeito disso aqui também. A gente vai, claro, comentar a repercussão da entrevista com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, aqui no ICL Notícias, primeira edição. Vamos conversar também com o professor Castro Rocha sobre a repercussão desse ato em Copacabana. Foi grande, não foi? 33 mil pessoas, todas essas perspectivas, todos esses olhares, inclusive o professor Castro Rocha é um craque em bolsonarismo, então ele vai trazer todas essas observações. E ele estava lá, ele tá vendo tudo, que eu vi as fotos, o professor cobriu.
É isso aí. Vamos começar falando disso também, né, Rodrigo? Vamos começar por aí. É um craque em bolsonarismo, talvez não por gosto, mas por necessidade, né, por dever de ofício, professor Castro Rocha, e foi acompanhar de perto a manifestação. Mas eu começo fazendo uma pergunta, né? Por que é que o Bolsonaro não atraiu tanta gente quanto ele esperava, a turma dele esperava, em Copacabana? Foram 32, 33 mil pessoas, segundo uma medição feita pela USP. E aí nós temos as imagens aéreas para comparar com manifestações anteriores do próprio bolsonarismo. Não estamos nem falando da visita do Papa, que foi quando lotou ali, né, Copacabana de ponta a ponta, até tinha gente até dentro da água, né? Mas vamos comparar. 7 de setembro de 2022, manifestação bolsonarista já em plena campanha eleitoral. A gente pode ver que estava cheio quase desde o posto 6, que é lá na ponta, onde tem o Forte de Copacabana, a praia inteira. Ou boa parte dela, pelo menos. Desta vez, 21 de abril de 2024, foram 2 quadras. 2 quadras. A imagem já mostra que foi menos, muito menos do que a manifestação de 2 anos atrás. Bom, se a gente compara, então, com a Avenida Paulista, que foi a primeira manifestação bolsonarista deste ano, no dia 25 de fevereiro, se eu não estou enganado, aqui a gente ainda tem de 7 de setembro, né, do ano passado. Mas se a gente compara com São Paulo, olha aí, a manifestação bolsonarista do começo do ano na Paulista, a mesma USP, Universidade de São Paulo, um grupo, né, que faz essas medições estatísticas e tal, calculou em quase 200 mil pessoas, entre 180 e 200 mil pessoas lá na Avenida Paulista. E no 22 de abril de 2024, 32 mil. 1/6, Chico, 1/6 do público na comparação com a Avenida Paulista. A pergunta... Quem fez foi o monitor do debate político. Exatamente, né? Esse é o nome do grupo. É um grupo de estudos, eles fazem essas medições, se dedicam a outras coisas e também a isso. Então, não é dizer que não tinha ninguém. 30 mil pessoas é razoável, mas a mobilização e a expectativa do bolsonarismo era estar numa crescente, até porque eles tiveram o apoio do Elon Musk. A gente mesmo falou aqui, o Elon Musk fez o esquenta para eles na manifestação. E, pelo visto, não deu certo. Qual a explicação para isso? Bom, a gente pode levantar algumas hipóteses. Primeiro, um certo cansaço da mobilização da extrema-direita. Eles estão sem parar, desde a época do governo, depois campanha eleitoral, depois da tentativa de golpe em janeiro, foram para a rua, fizeram acampamento, rezaram para pneu, acharam que o Alexandre Moraes ia ser preso, depois acharam que o Lula não ia tomar posse, não deu nada certo. Fizeram manifestação na Paulista, agora vai desmascarar o STF, acabou. E aí nada acontece. Então, um certo cansaço. A mobilização permanente cansa, né? Cansa bastante. Então, essa seria uma hipótese. A segunda hipótese é que essa encrenca com os milicianos, né? Me falhou o nome da família, Brazão, né? A prisão dos 2 irmãos Brazão, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, deu uma desmobilizada no esquema miliciano e o bolsonarismo no Rio de Janeiro, não em São Paulo, né? Mas no Rio de Janeiro funciona muito no entorno dos milicianos. Desmobilizou. Estavam lá militantes de classe média, os militares da reserva, a turma de Copacabana, da Tijuca, estavam lá. Mas esse esquema mais profissional de levar a gente para a praia, pelo jeito, não funcionou. Pode ser uma outra explicação. Foram presos. Ô, Rodrigo, já que você falou disso, eu acho interessante trazer a informação da coluna do Leonardo Sakamoto de que dos manifestantes presentes no ato para Bolsonaro agora, no Rio de Janeiro, 56% concordam com a decisão da Câmara que manteve a prisão preventiva do Brazão. Olha aí. Então, tem até uma maioria entre eles para deixar preso o Brazão. Né? Então, não estava tanto o pessoal da milícia por ali. E a terceira hipótese é que essa manifestação foi mais local mesmo, foi do Rio de Janeiro. Eu conversava com o Eduardo Moreira mais cedo e ele falava isso. Falou, olha, a manifestação de São Paulo, da Avenida Paulista, foi nacional. Os governadores de Goiás, gente do Paraná, gente de Santa Catarina, do Rio. Houve mobilização de gente, né, pela Via Dutra, do Rio para São Paulo, para ir na Paulista. E dessa vez, não. Dessa vez, uma manifestação mais local do Rio de Janeiro mesmo. Por isso, também, um tamanho um pouco menor. Ainda assim, Chico... Eu discordo dessa... Eu acho que o Rio de Janeiro é mais atrativo até para ir a turistada, para ir quem gosta do Bolsonaro um pouco, comprar uma passagem, ir de ônibus, ir de carona.
Eu creio que seja mais um desmantelo municipal de milícia. Para onde vai a milícia do Brasão? Para onde vai esse eleitorado agora? Acho que estão no momento no mínimo, de reflexão. Quebrou alguma coisa no Rio de Janeiro. Para você, essa fotografia de ontem mostra isso? Isso aí é praticamente assim, eu morava aqui, pertinho da Bolívar, exatamente ali no centro disso. Isso aí é o que o Bolsonaro leva, que a direita sempre leva ali, que é muita gente. Uhum. Mas não é uma manifestação de Jair Bolsonaro, Michele, esse povo todo, com os evangélicos, Malafaia, quebrou alguma coisa, rompeu alguma história na composição da direita do Rio de Janeiro. Importante essa observação. E você diria que flopou mesmo? Foi um fracasso. Fracasso retumbante, né? Para o Rio de Janeiro, Copacabana, já tem muita gente no domingo aí. Sol, tudo a favor. Ou o governador quebrou, não incentivou, a milícia não mandou aqueles ônibus que costuma mandar. Alguém faltou no ponto do Bolsonaro aí. Alguma coisa está fora da ordem. Não dá. É pouca gente para o bolsonarismo no Rio. É verdade. Gente, só de milícia, assim, eu não estou falando de milícia quem é obrigado a cumprir a ordem da milícia, porque ou paga ou não tem jeito. Eu estou falando só do próprio miliciano, já era muito mais do que isso aí. Era para ter mais gente. Então, pode ser por aí também, o que mostra que talvez Bolsonaro tenha dificuldade na eleição municipal do Rio de Janeiro. Vamos aguardar. O Ramagem estava lá também, né? Que é o pré-candidato a prefeito contra o Eduardo Paes. Você falou da pesquisa, Gabi, que ouviu a opinião de quem estava lá em Copacabana e que a maioria é contra soltar o brasão, então eles estão contrariando as lideranças deles, né? Teve uma outra pesquisa interessante também. Perguntaram para eles, se o Bolsonaro não for candidato, quem que você acha que deveria ser o candidato a presidente? A maioria dos bolsonaristas quer o Tarcísio, no Rio de Janeiro, porque na manifestação de São Paulo já tinha aparecido isso, o Tarcísio é o nome. Eu até anotei os números aqui, 54% dos presentes em Copacabana acham que o Tarcísio deve ser o candidato em 2026 a presidente. E só 23% preferem a Michele Bolsonaro. Então vai se formando uma maioria, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, pelo Tarcísio. Vamos ver se ele topa. Mas era maior antes, né? Antes era maior. No ato pró-Bolsonaro da Avenida Paulista, 61%. Tipo. Mas também era São Paulo, né? Aí é o estado que ele está administrando. De qualquer maneira, me chama a atenção que seja mais do que o dobro da Michele Bolsonaro, que é a primeira-dama, tem uma ligação familiar com o Jair Bolsonaro. Seja como for, para a gente concluir. Elon Musk fez barulho, ajudou a convocar indiretamente, né? Mobilizou as redes sociais. Fica todo mundo com aquela impressão de que, meu Deus, o mundo caiu, agora tem uma rede social inteirinha a favor do Bolsonaro. E aí nada. E aí que o Elon Musk não põe gente na rua. É muita espuma e pouco resultado. Eu acho que quem põe gente na rua é máquina municipal, é agronegócio, que põe gente na rua, na frente dos quartéis, ajudou a pagar, fazer mobilização. Elon Musk, gente, faz espuma, mas não vai ganhar a eleição, não vai virar o jogo político no Brasil. Então, vamos com calma, né? Eu vejo, assim, às vezes o pessoal muito apavorado com essas coisas nas redes sociais. Não é isso que vai virar o jogo. O Cristo Redentor não foi movido do lugar porque o Elon Musk fez as postagens dele contra o Alexandre de Moraes e contra o Lula, né? Então, é importante a gente fazer essa observação. O Bolsonaro continua com apoio, né? Ele está nesse papel do desespero, porque é ele que está ameaçado de ser preso, está inelegível, está desesperado porque acha que vai ser preso. Ele é que agita. Cobrar que o Lula entre no mesmo grau de agitação do Bolsonaro não faz sentido. O Lula tem que governar. O Lula governa. E quem agita é o bolsonarismo, às vezes com dificuldade, como a gente está vendo em Copacabana, na Avenida Paulista com mais sucesso, em Copacabana com mais dificuldades. Aliás, falando em Lula, na necessidade de governar e na conformação do governo, eu vou mudar então, saímos do bolsonarismo e vamos para o Lula. Quem que andou falando bastante esses dias? Zé Dirceu, ex-ministro, ex-deputado Zé Dirceu, veio participar de um evento em São Paulo, com empresários aqui de São Paulo, e fez uma declaração polêmica. Olha o que disse o Zé Dirceu para os empresários do Grupo Esfera. Ele disse, olha, o governo do Lula não é nem de centro-esquerda, é de centro-direita. Ele fez uma composição que engloba centro-direita pela exigência do momento histórico, disse o José Dirceu neste evento. Vamos ouvir um trechinho? A gente separou 40 segundos aqui para você ouvir. Vamos lá.
Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, como montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes, dentro do PT, porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo, porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então, eu acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com um ataque à democracia. O Zé Dirceu dizendo, quem radicaliza, quem polariza é a oposição de extrema-direita, não é o Lula que está polarizando. O Lula não está indo para a esquerda, ao contrário, Chico. Você concorda com essa avaliação do Zé Dirceu? Eu acho que ele exagerou um pouquinho na Chico. Exagerou no rótulo, centro-direita. Eu acho que segue ali um centro-esquerda, como foi os outros governos do Lula. Inclusive, puxado pelo Zé Dirceu. Quem levava o PT para a direita era o Zé Dirceu. Então, ele fala porque ele entende desse posicionamento. Eu acho que de centro para centro-esquerda, centro-direita é exagero. Até porque você vai na base, aquilo que o Lula fala, cobrando os ministros, você vai no Congresso, você não tem isso aí não, que o Zé Dirceu fala. A centro-direita não está votando tanto. O Congresso não ouviu isso aí que o Zé Dirceu... Ele estava uma plateia mais para o lado dos empresários, queria agradar os empresários, né? E depois ele publicou uma nota, Gabi. Publicou uma nota. Se explicando. Não é que ele não negou o que ele falou, mas tentou se explicar. Vamos ver aqui um trecho da nota, porque houve muito burburinho com essa fala dele. Nota à imprensa da equipe do Zé Dirceu. A assessoria de imprensa do ex-ministro esclarece que ele avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como, abre aspas, um governo de centro-esquerda, apoiado por partidos de direita, e não um governo de centro-direita, como acabou afirmando durante o seminário Brasil Hoje, promovido pelo Esfera Brasil. Ele chega mais ou menos na fórmula que o Chico Sá tinha falado aqui, né? Então, tem participação de direita? Tem, como teve nos outros governos. Tem. Aliás, que não está cumprindo os acordos. A direita não está cumprindo. Uma direita que não está cumprindo. Está um momento ainda perigoso, né? Mas isso aqui provocou alguma polêmica aí nos setores de esquerda e aí o Zé Dirceu saiu para dar explicação. A verdade é que essa conformação do governo que o Zé Dirceu explicou aqui, e que a gente sabe que é isso mesmo, né? Um governo de frente ampla, tira realmente um pouco da combatividade, né? Porque é um governo de frente democrática. Isso estava desenhado desde a eleição, né, gente? Quando escolheu o Alckmin como vice. Então, é um governo que segue apostando na consolidação de uma estabilidade econômica, em fortalecer as instituições e em punir os bolsonaristas. E nessa aliança aqui, ó, Lula com Alckmin. Isso estava desenhado desde a eleição, desde que formou a chapa. Para mim, não tem surpresa nenhuma. Muita gente fica cobrando, é um governo que não mobiliza. Não é o objetivo, me parece, do Lula a mobilização. Como disse o Dirceu, quem tem que mobilizar é a extrema-direita que está ameaçada de ter o seu líder na cadeia. O Lula, quando chegar lá em 2026, aí vai ter que mobilizar as bases para fazer o enfrentamento. Vamos ver quem é que vem, se é o Tarcísio, quem é que vai se apresentar para esse enfrentamento, né? O Lula aposta na economia. Hoje, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, lançou, né, Gabi, um programa para atender principalmente a classe média, para pagamento de dívida de empresários pequenos, não gente grande, empresários de pequeno porte e MEI, principalmente a turma que tem microempreendedor individual, né? Lançou um programa específico para essa turma, que é onde tem mais oposição ao PT, ao Lula, né? Ali entre 2 e 5 salários mínimos. Então, o governo lançou esse programa para destravar o crédito para autônomos e MEIs. Vamos falar daqui a pouco sobre isso com a Heloísa Vilela, mas mostra como é que o Lula está caminhando nesse momento. Em compensação, tem greve em Universidade Federal, tem descontentamento em bases tradicionais ligadas à esquerda, tem um acampamento indígena em Brasília e o Lula nem convidado foi, porque as lideranças indígenas estão chateadas. Então, o Lula está fazendo um governo de tentar recuperar um pouco, dialogar com os setores que votaram no Bolsonaro, mas que não necessariamente são de extrema-direita a ponto de ir para frente de quartel. Então, esse é o balanço que eu queria trazer nesse momento, até com a ilustração aqui da fala do Zé Dirceu, né? E esse movimento do Lula, pensando lá para 2026 em consolidar a economia e tudo, e também olhar para Copacabana e ver que está vazio e que a direita tem as suas dificuldades, explica por que a mídia está batendo tanto no Lula. Está batendo, porque está com medo de chegar em 2026, não vai ter Bolsonaro,
O Tarcísio, de repente, olha e fala, eu não vou me arriscar. Eu vou tentar mais um mandato em São Paulo. E ficar o Lula dando de braçada em 2026. Hoje parece que não, está super equilibrado e a tendência é que haja realmente uma eleição equilibrada. Mas a imprensa tradicional está louca para enfraquecer o Lula, para que ele não chegue com muita chance de reeleição em 2026. E se chegar, tenha que dobrar de novo, né, e fazer ainda mais concessões para um programa mais liberal. Isso explica, inclusive, uma manchete desse fim de semana. Incrível, da Veja. Não é incrível, né? A história da Veja é essa, mas Lula tem lapsos, comete erros e preocupa auxiliares no Planalto. É a mesma campanha que a direita fez contra o Trump. Contra o Trump, né? a favor do Trump e contra o Biden nos Estados Unidos. Então, de dizer, tá velho. Estão preparando o terreno para isso. Na hora que chegar em 26, Lula, já deu, tá velho, não consegue mais. Né? O que não bate com a realidade, pelo menos as pessoas com quem eu converso, né, que tem acesso ali direto, que o Lula está muito bem, fisicamente, a gente vê também. Para um homem de quase 80 anos, é claro, não estou falando de alguém de 40, mas de quase 80, com experiência e bem de saúde. Né? Mas há uma tentativa de já criar esse fato, o Lula está com dificuldades. Então é o cenário que vai se desenhando. O Bolsonaro, todo mundo com a impressão, ele vai vir, vai arrebentar, né? Tem apoio até do Elon Musk. A gente tem que prestar atenção, eles têm força, mas eles têm muita dificuldade, tem muita contradição, né? Depois a gente volta a esse assunto, vou encerrar por aqui essa abertura, que a gente tem outros temas aqui para tratar. Mas para dizer que muitas vezes a casa do lado de lá também não está muito bem arrumada. Está desarrumada também em alguns casos, Gabi. A gente viu no Rio de Janeiro pela imagem de Copacabana. Muito bom. Muito bem. Já temos um bom panorama aí de por onde a gente vai começar essa história. Agora, a gente veio falando aqui desde o início também, né? A extrema-direita está se mobilizando nas ruas e o governo está procurando criar uma agenda positiva, né? Que é muito importante. Sim. Justamente, hoje o presidente Lula, inclusive, lançou o programa Acredita, que é de crédito para empreendedores e famílias de baixa renda, né? Além de renegociar dívidas de pequenos negócios. Foi no Palácio do Planalto. E aí o presidente Lula foi nesse momento que ele aproveitou para mandar um recado para os ministros dele, como ressaltou o Chico Sá na nossa abertura, em especial o ministro Fernando Haddad. A gente tem o vídeo desse momento, vamos assistir. Vamos ver. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Muito bem. Inclusive, o Rogério Jordão, nosso roteirista, ele acabou de dar uma atualização a respeito disso, que saiu no Jornal Globo agora, porque o presidente Lula fez essa cobrança, né, pública, pediu mais conversas de ministros com o Congresso, falou do Fernando Haddad. E aí, o titular da Fazenda, né, o ministro Fernando Haddad, então, ele afirmou que só faz isso da vida, né? Ele fez ali uma declaração, uma rápida conversa ali com os jornalistas, né, durante esse evento. E ele estava falando em referência, lógico, às tratativas das pautas, né, do ministro com o Congresso, justamente, porque o ministro está à frente ali da pauta econômica, né, que é muito cara ao presidente Lula, enfim, é o governo federal. Você quer comentar? Não, eu acho que o Haddad não está tendo muito tempo de ler livros, como disse o Lula, né? Se fosse para entrevistá-lo, acho que ele estaria que nem o Moro aquela vez para o Bial. O que você andou lendo? Ih, não lembro, né? Mas no caso do Haddad, ele lê muito, a gente sabe. Sim. Mas é porque não para, né? Assim, a administração da economia toma todo o tempo dele, né? Muita conversa, né? Se bem que assim, o Haddad, ele consegue passar no Congresso a reforma tributária, uma pauta que tinha 40 anos no Brasil. Então, acho que o cobrar mais empenho do Haddad é do jogo. Ali você cobra um pouquinho, mas já entregou para valer, hein? Se tem alguém que conversou com esse Congresso, que aguentou o Arthur Lira no ouvido nesse mandato, foi o Haddad. Aprovar aquela reforma tributária, coisa que passou FHC, passou Temer, passou todo mundo, ninguém fez nada, ninguém conseguiu. Então, foi eu creio que foi mais para o Alckmin. Acho que ele é um grande reforço. Se ele entrar para valer no jogo da conversa,
ele tem feito isso muito com os empresários. Isso quer falar mais com os empresários do que com os políticos. Tem feito muito, porque sempre tem na manchete ali, o Brasil vem mais 4 bilhões para o Brasil, vem isso, vem aquilo. O Alckmin está muito nesse jogo. Está muito aí. E na ponte com o setor industrial, tem conversado. Se ele entra mais no Congresso, vai fazer também um efeito muito bom. Vamos chamar a Heloísa Vilela aqui para a nossa conversa também? Quero saber o que ela achou. Elô, você acompanhou também essa história aí, né? Boa noite para você. Seja bem-vinda. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Pois é, fui lá hoje acompanhar o lançamento desse programa, né? E foi um momento curioso, porque você tinha ali com o Lula 8 ministros, para vocês terem uma ideia do peso que ele está dando ao lançamento desse programa, e não é à toa, né? É muito importante para o governo esse programa. E ele deu passou esse certo sabão aí, exigindo mais conversa com o Congresso, e não falou no nome do Padilha, que é justamente o ministro encarregado das relações, né, com o Congresso, que estava sentado ali ouvindo também. Então, eu achei isso muito curioso, né? E o Rui Costa, ontem ou anteontem, agora me esqueci, esteve com o Lira, conversou com o Lira. Então, assim, ele puxou a orelha de todo mundo que está conversando com o Congresso. São efetivamente as pessoas que mais conversam com o Congresso, com exceção, como vocês bem apontaram, do Alckmin, que tem feito um trabalho muito mais com a iniciativa privada. E acho até que seria um ganho para o governo se ele entrasse um pouco mais nas negociações, que não dependesse na última hora de ser uma conversa com o próprio Lula, como aconteceu fora da agenda. Eu consegui confirmar com fontes do Palácio do Planalto, o Lula recebeu o Arthur Lira ontem à noite no Palácio da Alvorada. Então é muito curioso que essa bronca venha depois dessa conversa. Será que ele estava dando um recado para o próprio Lira? Bem observado, Elô. Eu acho que o Lira deve ter falado assim: ô presidente, fala para os seus meninos conversarem mais com a gente lá no Congresso. Mais aqui, né? Aí ele falou, pode deixar que eu vou falar com eles. Fez isso publicamente até para mostrar para o Lira. Ó, ele não quis expor o Padilha, porque afinal o Padilha teve um embate direto com o Lira, mas os outros ele pode falar. Ele pode falar do Alckmin, ele pode falar do Haddad, justamente porque não estão sob pressão direta do Lira. É uma maneira de fazer uma sabe assim, mostrar a Lira? Tá bom. Eu acho que tem que conversar mais com vocês mesmo. Eu vou até falar para eles, né? Então, acho que foi... Inclusive, eu tenho mais informação sobre isso, que eu acho importante, já que a Elô tocou nesse ponto, né? Porque o Igor Gadelha apurou essa informação lá no Metrópolis, tá? O Elô, inclusive, confirmou essa história. Segundo a apuração do Igor Gadelha, viu, Chico Sá, você que estava por dentro dessa história também, tá por dentro, o presidente Lula admitiu uma atrapalhada do governo na demissão do primo do Arthur Lira. Aqui eu estou usando atrapalhada entre aspas, porque foi o termo ali que eles usaram nessa conversa, né? No comando do INCRA de Alagoas. Lembra? A gente trouxe essa história aqui na semana passada. Então, o puxão de orelha de hoje também acontece no momento que o governo se prepara ali para chamar das pautas bombas do Congresso, mas também tem essa história do primo que o Lira já reverteu. Que ele reverteu, exato. Eu queria te falar um pouco sobre isso também. Caio César Lira, primo do Arthur Lira, na quinta-feira, né? Chega a ser, não nomeado oficialmente, mas colocado, sentou na cadeira do César Lira, o José Ubiratã Rezende. Mal encostou, né? Nem Rezende, deu uma sentadinha ali, experimentou a cadeira. Em Alagoas. Na noite de sexta já tinha caído. O Paulo Teixeira, ficou muito ruim para o Paulo Teixeira, junto ao MST de Alagoas. E a esquerda alagoana, o Paulão, que é o deputado federal de Alagoas, reclamou muito com o governo. Esse cara estava nomeado, o Lira volta a agir, esse cara já dançou. Só pediram que não seja um primo, viu, Elô? Que não seja um primo, seja um parente mais distante, pelo amor de Deus, né? Para não ficar em casa demais. Mas Então, o Ubiratã estava ali meio que provisoriamente, mas o grande desejo dos movimentos sociais é que ele fosse efetivado, porque ele é um funcionário de carreira, é muito querido, né? Tem diálogo com os movimentos sociais. Mas agora eu não sei, você sabe se já nomearam alguém? Porque a saída do primo foi muito complicada, num momento difícil. Sim. Tem gente que fala até que isso pode ser uma coisa de briga interna, de
público eleitoral, digamos assim, né, do Padilha e do Teixeira, que seriam os mesmos em São Paulo, tirar esse cara agora, ficar chato pro Padilha. Eu não sei quanto disso é fofoca, né, palaciana, mas a hora da retirada desse primo do Lira foi bastante ruim, estranho. Ele já podia ter saído, devia ter saído no começo do governo, quando vários superintendentes saíram. E ele foi ficando, ele foi deixando, talvez tenha escolhido a pior hora, e aí a gente não sabe por quê, para exonerar esse primo do Lira. Exato, Elô. Ele estava desde o governo Temer, o primo do Lira. Isso. Parece uma coisa de varejo, diante do tamanho do poder do Arthur Lira em Brasília. Um primo de Alagoas. Mas é forte, é um primo de Alagoas, da terra que ele é candidato, que ele significou uma derrota para ele, né? Mexeu. Eu também queria falar... É a terra onde ele diz que manda em tudo, ele não quer passar recibo de que não manda em alguma coisa. Exato. Né? Ele tem toda a diretoria, acho que é da Caixa lá também, ele tem a Codevasf, ele tem uma porção de coisa. E juntou isso com a derrota que ele teve do Chiquinho Brazão. Então foi uma semana que ele estava de cabeça meio inchada, sabe? Perfeito, Elô. Sim. Elô, tem outra coisa que eu quero trazer aqui. Eu comecei ali, pincelei sobre as chamadas pautas bomba lá no Congresso, né? Tem o veto de Lula a mais de 5 bilhões de emendas parlamentares. Também a PEC do quinquênio, né, no Senado, que é um adicional por tempo de serviço para magistrados e que vai gerar gastos de 42 bilhões de reais. Então, no geral, aqui falando, são pautas que vão gerar mais gastos para o governo. E aí, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, ele disse que o presidente Lula vai se reunir essa semana justamente, de novo, com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, né, os presidentes da Câmara e do Senado, para tentar desarmar essas bombas. Como é que estão sendo feitas essas negociações aí? Queria saber quais informações que você tem a respeito disso. Então, essa reunião aconteceu hoje com toda essa liderança política do governo, né, justamente para propor negociações. O Padilha está trabalhando com isso, conversou com eles, e a ideia dos 5,6 bilhões de emendas que o Lula vetou, para evitar que derrubem o veto no Congresso, eles vão tentar negociar que cerca de 3 bilhões continuem nas emendas. Então é assim, né? Vem uma pauta grande dessa, uma pancada dessa para as contas do governo, e eles tentam negociar para deixar um pouco, tirar um pouco, e vai ser essa a movimentação. Agora, a gente tem nessa semana um evento muito importante. Hoje o Haddad tinha uma reunião com o Lula no fim da tarde, justamente para discutir os detalhes da regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária foi considerada uma grande vitória para todo mundo, para a Câmara, para o Senado e para o Palácio do Planalto terem conseguido aprovar a reforma. E agora vem aí a regulamentação, que deve ser entregue ao Congresso na quarta-feira. E aparentemente todo mundo quer acabar esse processo, para todo mundo poder ter esse legado de, depois de décadas, ter conseguido criar uma reforma tributária que está aí pronta para entrar em ação. Então, isso também está em jogo, né? Para todo mundo ter esse legado. O Lira quer esse legado, o Pacheco quer esse legado, o mandato deles termina em fevereiro do ano que vem, então eles querem terminar isso esse ano. O Padilha prometeu hoje que isso vai terminar esse ano. Então fica essa negociação, e para o governo é isso que importa, é garantir que esse pacote termine, a reforma tributária seja regulamentada e fique tudo na área da economia mais ou menos resolvido, que era o grande projeto do governo Lula, era passar essas medidas da área econômica para botar a máquina para andar. E aí entra esse projeto hoje, que é muito importante, que é esse Acredita, né? Que eu acho que a gente deve analisá-lo pelo lado político, né? Mais do que os números, quanto vai conseguir fazer, quanto não vai, né? Porque eu acho que ele politicamente é fundamental. Não, eu ia só complementar. Quer dizer, a gente está falando, você está destacando o governo Lula fazendo política diretamente com o Lira, conversando com o Lira, mandando sinais e tal, para pacificar
o Congresso e conseguir avançar com os projetos. Agora, de outro lado, ele tem que conversar com a base na sociedade. Ele está com dificuldades em alguns setores, não tanto com os setores que votaram firmemente nele, que são aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Esses, pelas pesquisas, em geral, continuam ali ao lado do Lula. Mas entre 2 e 5 salários mínimos, numa classe média, assim, com dificuldades, é aí que está o grande nó do Lula e o grande apoio do bolsonarismo. Então, esse programa de hoje, Elô, você vê que a gente está falando um tempão da política, mas o que ele foi fazer hoje foi lançar esse programa que é voltado para esse setor, né? Você podia explicar para a gente, inclusive a Elô conversou com o Márcio França, não é isso, Sim. Gabi? A gente tem uma tem entrevista. Uma fala aqui do ministro Márcio França mostrando os detalhes desse programa, né? Desse programa. Vamos assistir. O presidente percebeu que, às vezes, a gente atende as duas pontas, né? De um lado, você tem o CAD único, que a gente atende as pessoas mais necessitadas, enfim. Do outro lado, os grandes sempre acabam tendo um jeito de poder criar sua influência. Então, aquele miolo ficava meio exprimido, né? Essa classe média, que são pequenos comerciantes, donos de restaurante, donos de bar, enfim, essas pessoas ficam muito exprimidas. E essa medida, ela é majoritariamente para essas pessoas. Então, acho que era importante a Elô comentar. Aí vai o recado político, né? É exatamente isso. Quando eu comecei a ver a exposição do programa, eu vi, cara, eles estão de olho mesmo na classe média, antipetista, que vota em sua a maioria no Bolsonaro, que continua, né, apostando, por exemplo, na privatização, no Estado não interferir e etc. É essa pauta aí. E essas pessoas estão aqui apertadas, não conseguem acesso a crédito. Você entra num banco com um perfil de uma pequena ou microempresa e você não consegue dinheiro para comprar um forno novo para sua padaria, né? Para comprar uma bancada nova para o seu restaurante. E às vezes são empréstimos pequenos, mas que são definitivos para o negócio daquela pessoa. Então, é nessa área aí que o governo quer atuar e atuar com firmeza. Então, vai fazer duas coisas. Renegociar as dívidas de quem está pendurado naquele programa Pronamp, que foi criado durante a pandemia para atender restaurante, padaria, pessoal que teve que fechar e aí foi pedir empréstimo e tudo. Esse pessoal está pendurado, porque os juros na época eram super baixos, só que era Selic mais 1 ou 2%, só que a Selic disparou. Então essas dívidas ficaram impagáveis para muita gente. Tem gente vendendo apartamento para pagar a dívida do Pronamp, gente, porque não consegue, com o negócio, pagar a conta. Então é nesse pessoal que o governo Lula está pensando. Ele vai renegociar essas dívidas e dar acesso a crédito. Se vai conseguir dar acesso ao volume de crédito que gostaria ou não, é algo que a gente não sabe. Ele está oferecendo garantias para convencer os bancos a emprestarem. Porém, sabe como é banco privado, né? Se vai emprestar ou não, só Deus sabe. Se empresta se quiser. Então, eles vão usar muito o Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos de desenvolvimento regionais, para ir forçando essa abertura desse mercado, desse crédito para essas micro e pequenas empresas, que são aí, sei lá, 95% dos CPFs das PJs do Brasil. É muita coisa. E o governo criou também, foi muito pouco, isso passou assim meio batido, né? Mas criou em setembro do ano passado o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, que é mais um passo que o governo dá, que o governo Lula dá, né, em direção a esse pessoal, porque não vamos esquecer que foi no primeiro e segundo mandato do Lula que foi criada a MEI, que foi criado o Simples, né? São medidas também para essa faixa da população. Como é que chama o programa mesmo? Então agora ele cria o ministério. Acredita, né? Acredita o nome Acredita. Acredita. E você acredita, Rodrigo, que hoje eu já ouvi uma pessoa me relatando. Esse pessoal é tão antipetista, tão descrente do governo, que já tinha nos grupos de WhatsApp dizendo assim: você acredita? Você acredita que eles vão fazer algo pela gente? Já fazendo meme com o nome do programa, sabe? Então é uma batalha política até o nome, difícil, né? Mas importantíssima, porque essas pessoas fogem daquele espectro mais
radicalizado bolsonarista, que é evangélico, eles não são necessariamente religiosos, eles não são necessariamente interessados em política. Eu vi algumas pesquisas que foram usadas para embasar a criação desse programa, né? Então é um outro perfil que não necessariamente se interessa pela política e não necessariamente está envolvido com um movimento religioso mais radical. Então, se houver uma política que realmente mude a situação da vida dessas pessoas, pode ser que elas se convençam que esse governo funciona para todo mundo. É isso. Olha, é uma bela tentativa, é um setor que o governo nunca conversou muito, sabe? É um setor muito antipetista. Veja o episódio dos aplicativos, né? Dos carros, dos motoristas de aplicativo, né? É um setor, se conseguir minar um pouco isso aí, e se esse programa dá minimamente um bom resultado, é um ganho político admirável, vai ser principalmente importante. Ajudar a pagar as dívidas já passadas, que o pessoal está enforcado mesmo, né? Porque é uma sequência, né, gente? Vem da pandemia. Pois da as pessoas pandemia. fizeram dívidas para sobreviver na pandemia. Agora melhorou um pouquinho, mas a empresa pequena está carregando dívida daquela fase ainda. Então está muito difícil. Muitas fecharam, enfim, então, a gente tem importante mesmo. Exatamente. Então é um desenrola da micro e pequena empresa que eles anunciaram hoje, sabe? É um desenrola dessas dívidas aí. A meu ver, o grande problema do Acredita é que ele vai trabalhar com empréstimos numa taxa de juros de Selic mais 5%. Isso hoje dá 15,75% ao ano. Então, ainda é uma taxa de juro muito alta. Uma coisa que eu achei bacana, positiva, é que o Sebrae entrou nesse processo e vai disponibilizar uma grana que eles têm para fazer projetos, ajudar as pessoas, ensinar o beabá de como fazer o empréstimo, se o negócio dela funciona. E eles têm muita capilaridade. Eles estão em todos os municípios do Brasil. Tem mais de 1.000 agentes financeiros para ajudar a fazer essas análises. É como eles disseram, pegar pela mão o micro e o pequeno, sentar com ele e ajudar ele a fazer um empréstimo que funcione, que ele depois não fique encalacrado novamente. Vamos também trazer um outro assunto aqui envolvendo o Arthur Lira, Lu, porque ele não demorou nem um pouco para se organizar, adivinha, né, gente? Contra o deputado Glauber Braga, do PSOL. O Arthur Lira, ele enviou o pedido de cassação do Glauber para o Conselho de Ética por ter expulsado da Câmara aquele integrante do MBL, né, a pontapés na semana passada, vocês devem se lembrar. E o Glauber Braga, inclusive, ele já tem contra ele um outro pedido de cassação no Conselho de Ética por ter tentado expulsar o deputado Abílio Brunini de uma comissão da Câmara. O Abílio Brunini, ele é aquele deputado, talvez a gente tenha imagens dele aí, mas é aquele deputado que é careca, que ele aparecia, né, nas imagens, sempre causando, essa é a palavra, né, para usar aqui o linguajar Aí Elô conhece muito ele da CPI. Exatamente, sempre na CPI. E eu estava lá nesse dia que o Glauber tentou expulsar ele, e realmente ele tinha que ser expulso, porque era uma comissão que marcou um evento em solidariedade aos palestinos. E ele foi lá e ficou em pé na frente da mesa do evento e não queria sair, não queria deixar ninguém fazer nada, não queria. Aí, essa cena aí, eu tava lá, acompanhei isso daí de pertinho. E o Glauber foi lá e pegou ele acho que pelo paletó e tentou puxar e retirar ele dali, porque ele estava literalmente impedindo que a atividade acontecesse. E a polícia, a polícia da Câmara, ela não pode encostar em ninguém. Eu aprendi isso recentemente. Ela não pode encostar em ninguém. Ela tem que desfazer a confusão sem botar a mão em ninguém. Imagina como tirar aquele cara de lá, né? Então, eu falei hoje com um deputado do PSOL que me disse o seguinte: o Arthur Lira agiu com mandou esse pedido de cassação para o Conselho de Ética da Câmara com uma agilidade incomum e interessada. Será uma luta muito difícil. E por que será difícil, né? Porque o Comitê de Ética da Câmara tem apenas 2 deputados do PT e 1 do PSOL. São 3, né? Você tem 3 do PL, anulou. 3 a favor, 3 contra. Aí você tem 3 do Republicano, 2 do União Brasil, 2 do PP.
Ou seja, vai ser uma luta bem difícil. Inclusive, o Glauber ele já tinha respondido, né, Lu, nos últimos 6 anos, outras 3 representações, só que todas acabaram sendo arquivadas. Agora parece que o desafio vai ser maior justamente por conta da composição, né, Chico? Não, vai ser uma brava luta para o Glauber. O Lira não gosta dele desde o princípio, assim, desde o primeiro dia de legislatura nova, porque o Braga o enfrentou em vários momentos, naquela confusão toda, de discute regimento, discute como vota ou não vota, o Glauber sempre o acusava de autoritário, sempre o Glauber não alisa, né? Porque é um deputado muito combatente, né? Você pode até discutir, devia ter chutado aí o garoto do MBL que pediu para ser chutado, porque eles vivem de ser chutados. Inclusive, na CPMI, o Arthur Lira e o Glauber, eles chegaram a bater boca ali na CPMI dos atos governamentais. Bem lembrado, Gabi. Então tem essa treta que não é de hoje. Ele está armando ali uma vingança e queira caçá-lo ali muito rapidamente, mas... Seria um desequilíbrio gigantesco, né? Porque os deputados de direita armaram várias confusões, inclusive na visita do Lula, né? Quando abriu-se o ano legislativo, o Nicolas Ferreira e outros, e acho que não levaram nem advertência, não teve nada. Se você escolhe só caçar o Glauber Braga, fica... Esse é o negócio, que eu acho que vai ser, a discussão pode ser um pouco por aí também, então você caça um, mas não caça o outro, como é que faz, né? E outra coisa, o Glauber deu um pé na bunda desse cara do MBL do lado de fora do Congresso, né? Ele empurrou o cara para fora e deu-lhe um chute na bunda do lado de fora do Congresso, que para mim é um atenuante, né? Então, eu acho que tem que ser levado em consideração. Olha, aí nessa cena ele nem se levanta. Ele é ameaçado, né? O Gilvan da Federal levanta, ameaça partir para cima dele, ele nem se levantou, ele ficou sentado. Então ele também tem seus atenuantes, não é? Agora, esse cara do MBL vinha perseguindo o Glauber Braga há muito tempo, falando todo tipo de impropério, dentro e fora do Congresso. Então, sabe, tem uma hora que chega, tem que haver um ponto final nesse tipo de comportamento. Essas pessoas não podem fazer isso eternamente. O Congresso tem que funcionar sem ninguém ser perseguido lá dentro, sabe? É demais. Eu acho que o Glauber aguentou, foi demais. Na rua, né? Tem várias cenas desse moleque do MBL fazendo esse tipo de perseguição ao Glauber no Rio de Janeiro, falando da mãe, sempre citando a mãe, para tirar o cara do sério, né? A mãe do Glauber, que já foi prefeita na Serra, na região serrana lá do Rio, e que me parece que até tem uma questão de saúde hoje em dia, então isso mexe demais com ele, claro. Então falou da mãe dele e várias vezes. Para quem quiser, tá aí na internet. Aí, ó. Esse mesmo moleque, ó, esse de camisa preta. E aí ele fala assim, encosta a mão em mim, encosta só pra você ver, encosta a mão. Ele tá pedindo. Ele pede para gravar um vídeo para tentar ser candidato a vereador. Eles vivem disso. É que foi assim, o Glauber acabou perdendo a estribeira justamente dentro do Congresso, né? Se tivesse feito talvez ali no Rio, na rua, no Rio, com os apoiadores, mas dentro do Congresso não ficou bom pro Glauber. A verdade é essa também, né? A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Não ficou bom para ele o que aconteceu, né? Não, eu acho que tem que prestar muita atenção nisso, Rodrigo, ele porque nem o MBL, deu um soco na cara dele, cara. O MBL, ele vai tentar desestabilizar não só o MBL, mas outras, enfim, forças da extrema-direita, eles atuam dessa forma. E a gente tem outros parlamentares também ali no Congresso, não só o Glauber, que tem uma atuação muito forte. Então, isso vai acontecer reiteradamente. Então, eu acho que isso tem que, inclusive, estar na atenção ali, eles têm que estar blindados para que não aconteça de novo. Porque, infelizmente, quando acontecer, vai ser isso. O Arthur Lira vai pautar a cassação, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente tem que estar muito atento. Não, foi uma pena isso ter acontecido realmente com o Glauber. Foi uma pena ele ter perdido a cabeça e ter tomado essa atitude física, né? Porque eu vi isso vindo num crescendo, sabe? Ao longo dos últimos meses, e ele cada vez mais perto de fazer algo assim, porque é difícil, né? Olha lá, ele andando no centro do Rio de Janeiro e o sujeito provocando, encostando a cabeça, pedindo para levar um empurrão, alguma coisa. Eu vi tem o áudio disso aí. Aí fala para o apoiador do Glauber, vai, me bate, eu quero ver, vai me dar um soco, né? Essa história.
Então... Buscando. Pô, essa gente, eles vão atanazar a vida lá do Padre Júlio. O MBL vive disso. O Padre Júlio distribuindo lá comida com os pobres, como aconteceu várias vezes durante a pandemia, eles vão encher o saco lá. Vão atazanar as pessoas na Ucrânia até. Na Ucrânia. Atazanar. Mulheres na Ucrânia. É tanto que um deles perdeu o mandato. O tal do Mamãe Falei perdeu o mandato de deputado estadual aqui em São Paulo, porque vão fazer esse tipo de coisa. Eles vivem desse assédio. Impressionante. Muito bem, gente. Vamos continuar acompanhando essa história, né? Porque, de fato, a gente ainda vai ter desdobramentos sobre a história do Glauber e a gente espera que a gente tenha o melhor desfecho possível, mas a gente vai ter que ficar muito vigilante, porque o negócio ali vai ser muito, muito pesado. A briga vai ser tensa. Elô, obrigada por hoje, querida. Um beijo para você. Tchau, pessoal. Bom programa. Valeu. Obrigada, Elô. Valeu. Boa noite, querida. Boa noite. A gente continua aqui falando a respeito da entrevista, né, da Gleisi Hoffmann, falou da instrumentalização da fé por parte da extrema-direita. Ela deu uma entrevista longa, assim, no ICL Notícias Primeira Edição, e uma das pautas foi essa. A gente trouxe aqui alguns trechos para repercutir dessa história, inclusive para falar, né, sobre a entrevista da Gleisi e tudo mais. A gente traz aqui mais para frente o professor Castro Rocha, né? Mas a entrevista da Gleisi hoje, a gente vai tratar sobre diversos assuntos aqui a partir de agora. Ela falou, Gabi, ela comentou bastante, repercutiu de manhã com os nossos colegas do ICL Notícias Primeira Edição, as falas da extrema-direita em Copacabana. Então, a Gleisi, acho que a gente podia começar por aí, né? Porque o Bolsonaro foi para o caminhão, fez aqueles ataques que ele costuma fazer. Desconstruiu o ato, né? A Gleisi falou, deu uma espécie de resposta ao que o Bolsonaro falou lá em Copacabana. Vamos ver? Primeiro, a outra coisa foi a escalada que ele fez sobre democracia e liberdade, né? Tentando dizer que nós estamos numa ditadura, que queremos impor aqui no Brasil uma ditadura, a censura, e que ele vai lutar contra isso, fez ódio ao Elon Musk, ou seja, tentando dizer que a luta dele é pela liberdade de expressão e que por isso ele está sendo perseguido. Bom, se nós não tivéssemos liberdade no Brasil, ele não estava em cima de um caminhão de som falando todas as barbaridades que ele falou. Nem ele, nem Malafaia. Muito menos andando pelo Brasil, como ele disse que está andando. Ele disse, não, estou andando pelo Brasil. Então, nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de manifestação, as pessoas vão para a rua, usam redes sociais. O que nós não podemos ter é crime. E crime é fake news, contar mentira, utilizar isso, né, para atacar as pessoas. Isso tem que ser responsabilizado. Esse trecho, né, aqui, só para fazer aqui a correção certinha, nesse trecho a Gleisi Hoffmann está ironizando, né, o discurso bolsonarista de que existe uma censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo governo Lula no Brasil. O outro trecho que a gente tem foi a desconstrução, né, do ato do Jair Bolsonaro lá em Copacabana. Ela falou da roubalheira das joias, como eu disse, foram muitos assuntos tratados, né, sobre a Constituição digital, liberdade de expressão, instrumentalização da fé pela extrema-direita. E aí tem o trecho que ela desmistifica esse discurso do bolsonarismo quando ele fala que é honesto e que corrupção é coisa do governo do PT, né? Vamos assistir esse trecho também, esse outro vídeo da entrevista? Primeiro, o Bolsonaro não pode dizer que ele não pode ser chamado de ladrão, porque ele é ladrão. Ele tem um inquérito, inclusive, com provas em contestes, né, do roubo das joias que eles fizeram e a tentativa de vender essas joias do Estado brasileiro, que foram ganhas para o Estado brasileiro e que só não foram vendidas porque teve o inquérito, a Receita Federal descobriu e teve o inquérito. E também o processo todo, o inquérito sobre a tentativa de golpe, roubar as eleições. Além do mais, a família está recheada de problemas, são as rachadinhas, desvios de dinheiro, compras de casa, recursos que não são explicados, né? Até porque todos eles ali são da política, são deputados ou senadores, a gente sabe qual é o salário que ganha cada deputado, cada senador, não dá para enriquecer e ter tudo o que eles têm. Enfim, então isso ele não pode dizer. A fala da Gleisi, eu gosto, o tom de voz da Gleisi é muito interessante, né? Porque ela faz críticas duras, né? Muitas vezes fortes,
sem subir o tom de voz, era uma tranquilidade, né? Mas teve esses 2 pontos. Ela estava dando uma espécie de resposta ao ex-presidente Bolsonaro, que ele fez mais uma vez, né, Chico? Se a gente for analisar, a dobradinha com o Malafaia lá ontem em Copacabana, né? Deixou para o Malafaia os ataques mais diretos ao STF e o Bolsonaro, atacou o Lula, né? Voltou. Atacou o governo, eles separaram a história. Agora, a Gleisi, ela fala que teve sim venda da joia, não foi tudo. Quando ele foi alertado, ele não devolve, não. O Rolex foi vendido. Foi. Ele volta em forma de dinheiro, é entregue pelo pai do Mauro Cid à família Bolsonaro, ao Bolsonaro. O que aconteceu é que o advogado, o Assef, ele recompra um Rolex parecido para tentar correr lá no TCU e devolver. Mas houve venda de joia, sim, houve desvio da joia e venda da joia. Não é essa historinha que, não, foi quando gritaram, pega ladrão, eu devolvi. Não, foi vendido sim. A gente acha que é uma história que não tem tanta importância perto da importância do golpe de Estado que ele tentou dar, mas sabe que o que mais irrita os bolsonaristas é essa história da joia? Eu já reparei isso nas redes. Quando você fala, mas é ladrão de joia, eles não têm o que falar, eles ficam possessos. É o que pega, né? Pega muito. É o que permite que a Gleisi, com toda razão, fale que pode chamar de ladrão, sim. Eu acho que devia. Porque foi vendido, o relógio foi vendido, não adianta. E outra coisa, né? Recebe o pagamento de joias no momento em que o Brasil entrega uma refinaria ligado ao mundo árabe e tal. Bem lembrado, Rodrigo. Então, tem uma transação aí que nunca foi bem esclarecida. Eu espero que no final desse processo a gente entenda por que recebeu tantas joias, né, dos árabes. Né? E a forma que as joias passaram aqui no aeroporto de Guarulhos, né, mocosadas dentro da bolsa do assessor, foi tudo muito pesado, muito estranho. Né? Algumas passaram, outras não, né? Eles queriam passar tudo. O que ficou depois o Mauro Cid vai tentar buscar aqui em São Paulo. Então, é uma operação de bandidagem, né? E acho que foi bom, exatamente. Acho que foi bom retomar também essa história das joias, né, Chico, Rodrigo também, porque está um pouco diluída, né, nessa história, justamente porque a gente tem falado muito dos atos golpistas e o bolsonarismo vem se armando para tentar uma anistia nesse sentido. E aí acaba passando um pouco ali, mesmo a história da vacina, né, da falsificação do cartão de vacina, que é muito grave, talvez não tenha nem dado a devida proporção, né, do que porque, de fato, a gente está numa expectativa muito grande para quem que vai ser indiciado nos atos ali do 8 de janeiro, está muito focado nisso. Tanto que o Bolsonaro ontem falou de novo, não, eu usei, era estado de sítio, está na Constituição. Ele fica muito tentando responder à acusação de golpe de Estado. Não era um golpe de Estado, porque era estado de sítio que a Constituição prevê. A gente já falou 1000 vezes, quer dizer, prevê estado de sítio em ocasiões excepcionais. Não para um presidente que perdeu a eleição e não quer entregar o cargo. Aí é golpe, né? Mas ele fica repetindo isso para dar algum argumento para o gado. Só que ele não está falando do caso do roubo. Você lembra muito bem, Gabi, do caso do roubo das joias, do caso da vacina. É como se não existissem. E é um combo. O Bolsonaro vai ter um combo para responder, Chico. Tem muita coisa. E essa parte da negociação de joias em território norte-americano, nos Estados Unidos, essa parte pode pegar muito pesado. Se houve evasão de divisa ou não. Essa grana foi trazida pelo pai do Mauro Cid, que vai entregar ali o pacote, o dinheiro na casa de Michele e de Jair Bolsonaro. Então, tem muita coisa pesada e é uma coisa, Rodrigo, Gabi, é mais de fácil compreensão para as massas, digamos assim. É muito mais fácil compreender que um relógio que era do Estado foi vendido do que, em alguns momentos, até a questão de golpe de Estado, que é gravíssima também. É isso. Daqui a pouco a gente vai trazer o professor Castro Rocha, que ele vai fazer também a análise assim, das palavras que eles escolhem, dos discursos, né? Ele teve lá no ato, o professor Castro Rocha, que estuda a extrema-direita e o bolsonarismo, essa questão da religiosidade, como é que eles usam o discurso religioso, a instrumentalização da religiosidade também. Mas foi importante a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, ter vindo, né, de manhã aqui ao ICL Notícias, primeira edição, para fazer a resposta e não deixar essas coisas assim, né? Não é o Lula tem que governar o país.
O Lula tem que governar, tem que conversar com o Arthur Lira, tem que falar com os ministros, fazer a economia rodar. Ele tem que governar o país, normalizar a economia e fazer o país voltar a crescer. Quem tem que fazer o enfrentamento político são os outros, né? São a Gleisi, o PT, são os parlamentares e tal, para que o presidente não perca o foco, né? Muito bom, Rodrigo, é isso. Vamos chamar o Castro Rocha, nosso colunista Castro Rocha, também pesquisador da semântica do bolsonarismo, acompanhou os atos, né, de Bolsonaro lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E quem tentou roubar a cena, a gente estava falando aqui dessa história da instrumentalização da fé por parte da extrema-direita. Quem faz isso muito bem, fez a última vez também na Avenida Paulista, é a Michelle Bolsonaro, né? Ela tentou mais uma vez roubar a cena ali. A ex-primeira-dama subiu no carro de som, fez discurso chamando os cristãos a se mobilizar politicamente e lutar por direitos. Vou dar boa noite para o professor. Na sequência, vou chamar um vídeo aqui da Michelle Bolsonaro para ele poder começar a analisar. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Vamos lá, então, dar uma olhada nesse trecho da fala da Michelle Bolsonaro. Vamos assistir. E aqui eu quero agradecer e quero abençoar cada família aqui representada. Que o amor de Deus esteja presente em cada lar. Mulheres, sejam fortes e corajosas. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, edifica o seu bairro, o seu município, o seu estado. Mas uma mulher, mulheres sábias, edificam uma nação. E é essa mensagem que nós queremos passar para vocês. Mulheres femininas, mulheres fazendo uma política feminina e não feminista. Nós estamos aqui para fazer uma política colaborativa, junto, mulheres ajudando seus esposos, junto na construção de um país melhor, por mais igualdade, por mais amor, o verdadeiro amor. O amor que cuida, o amor que protege, não o amor que escraviza. Só esclarecer aqui, né, que o áudio está picotando por conta da transmissão deles mesmo, né? Foi lá na hora do ato. Caminhão de som. O problema do caminhão de som na transmissão de som. Agora, a Michelle Bolsonaro, né, não surpreende mais uma vez no discurso, vem na mesma toada que o discurso da Avenida Paulista, né, professor? Ou você observa alguma mudança? Olha só, a Michelle Bolsonaro ali também chama atenção, né? Esse momento que ela pula para engajar ali as pessoas, parecia uma animadora de torcida. Quero ouvir o professor Castro Rocha analisando essa postura da ex-primeira-dama. Vamos lá. De fato, eu moro aqui em Copacabana, no posto 5, que por algum motivo, Gabriela, não me pergunte o porquê, o posto 5 é o coração do bolsonarismo em Copacabana. O PT fica no Leme, que é do lado oposto. Então, desde 2017, eu acompanho todas as manifestações bolsonaristas. Ontem, o discurso da Michelle Bolsonaro deu um passo adiante que é bastante perigoso, Gabriela, em relação ao que houve em São Paulo, embora aparentemente se trate do mesmo. Há um aprofundamento muito preocupante. O aprofundamento é o seguinte: em São Paulo, o discurso da Michelle Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro, agora de 2024, propunha que a separação que caracteriza um Estado laico, que no Brasil remonta à República, a 1889, a separação entre religião e política seria o mal. E que este mal seria superado pela libertação. O que seria essa libertação? Ela não o disse de maneira clara, embora tenha ficado implícito em São Paulo. Mas, Gabriela, nessa passagem que vocês separaram, que é a passagem ideal para a nossa análise, nessa passagem tudo está dito. Não apenas está dito, como está encenado. Esse salto que ela deu, que está passando agora na tela, na verdade faz parte de uma cenografia. É quase como uma coreografia para a denominação da Michelle Bolsonaro. Isso quer dizer que, neste instante, ela está, por assim dizer, recebendo o dom das línguas que está lá no Pentecostes, ela está sendo possuída pelo Espírito Santo. O corpo dela é usado para transmitir uma mensagem que vai muito além dela. Se vocês se recordarem, eu acho que não haverá tempo da produção, que é maravilhosa, mas não vai conseguir encontrar, porque é muito... Se nós lembrássemos, Gabriela, quando o ministro Alexandre Mendonça é confirmado pelo Senado, isso dentro das dependências republicanas do Planalto, a Michelle Bolsonaro fez o mesmo, começou a saltitar e começou a falar em línguas. Exatamente. Então, essa é, digamos...
Vocês lembram, não é? Sim, o André essa Mendonça, é a coreografia. Ela estribucha Essa toda ali, né? Faz um gesto maluco lá. Isso. Que bom, que produção fantástica, veja. E ela vai, olha, o gesto, ela dá os saltos que ela repetiu agora e ela começa a falar em línguas. Ou seja, ela está sendo agora, não é ela quem se expressa, é o Espírito Santo. Mas, além disso, que já é esperado, já houve em São Paulo, eu proponho, Gabriela, para a nossa análise hoje, que ela dê um passo adiante, que esse passo adiante deve chamar nossa atenção. Ela disse que uma mulher santa edifica a casa, o lar, mas também o município, o Estado, a nação. Vocês entendem o que ela está propondo? Ela está propondo algo que, alguns meses atrás, nós todos fomos tomados de surpresa porque nos demos conta de um processo que já está em andamento há muito tempo. Quando houve a eleição para os conselhos tutelares, vocês se recordam o que aconteceu? Sim. Essa grande mobilização em algumas, não em todas, em algumas igrejas evangélicas, para que se elegessem para os conselhos tutelares pessoas próximas à doutrina por elas defendida, por essas igrejas evangélicas. O que a Michele Bolsonaro avançou, Gabriela, neste discurso de Copacabana, foi o aspecto organizativo, esta política colaborativa entre mulher e homem, mas o homem sempre à frente. Há uma hierarquia clara. Juntos, mas não lado a lado. A mulher abaixo do homem, a mulher submissa ao homem. Semana passada, como se antecipasse este passo novo dado pela Michele Bolsonaro, uma vereadora propôs que houvesse... Você lembra disso, Gabriela? Agora, semana passada, uma vereadora propôs que houvesse uma sessão e ela disse, eu vou usar a palavra dela, não é minha, ela disse, devemos ter uma sessão só com machos, para mostrar que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Então, houve um ponto novo. O ponto novo é também, a organização. Professor? Política feminina e não feminista, ela bateu muito nessa tecla. Isso, exatamente, Gabriela. Então, em relação a São Paulo, o discurso dela em Copacabana é muito mais programático, implica uma ação política concertada, muito bem planejada, de domínio, passo a passo, de todas as esferas do poder político no Brasil. É isso que nós vamos ter que enfrentar a partir de agora, espero, com consciência. Professor Castro Rocha, você teve, né, além da análise aí do discurso, você teve lá em Copacabana, conseguiu ver de perto, o que sentiu na rua? A gente abriu aqui fazendo a avaliação, que é uma avaliação que pelas imagens é evidente, quer dizer, menos da metade, talvez, da mobilização do ano da eleição em 2022, eles fizeram um grande ato em Copacabana, e 1/6, quer dizer, menos de 20% da mobilização da Avenida Paulista. Não sei o que o senhor sentiu, assim, andando aí pelas ruas de Copacabana, o que explica essa redução e essa dificuldade, apesar de bastante, 30 mil não é pouco, assim, mas na comparação com o que eles já colocaram na rua, eu acho que foi frustrante, inclusive, para o bolsonarismo. Queria ouvir a sua avaliação, né, de quem esteve aí tão perto. Olha, foi frustrante mesmo, porque eu caminhei em toda a manifestação e passei algumas horas acompanhando. Eu sempre tenho um álibi perfeito, Rodrigo. Eu levo meu filho de 6 anos comigo. É um álibi absolutamente perfeito. Boa. Estou perfeitamente protegido pelo querido João Vicente. E caminhamos a manifestação toda. Ela foi menor do que eles esperavam, mas seria um equívoco da nossa parte imaginar que ela foi irrelevante. Porque num domingo de sol, na véspera de um feriado, colocar, segundo a USP, 35 mil pessoas em Copacabana não é pouco. Então, o primeiro ponto importante, porque nós sempre mantemos aqui a nossa honestidade intelectual, é preciso reconhecer que só há 2 políticos, ainda continuam apenas havendo 2 políticos capazes de mobilização. O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro. Apesar de inelegível, apesar de todas as dificuldades que encontra, o presidente Bolsonaro ainda conseguiu colocar entre 35 a 40 mil pessoas no domingo. Não é pouco. Ou seja, não é um fracasso. De igual forma, seria um enorme equívoco e um delírio mesmo imaginar que foi um sucesso, por 3 motivos principais. Esta manifestação teve, em princípio, um combustível incomum, que foram as 2 semanas de ataque cerrado do Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal, à democracia brasileira, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, mas também ao presidente Lula. Foram 2 semanas de ataques pesados. Dessas 2 semanas, Rodrigo, nós todos perdemos um número incomum de seguidores, nós,
do campo progressista. Do outro lado, por exemplo, o Nicolas Ferreira ganhou 300 mil seguidores após suas interações com Elon Musk. As postagens do Michael Schellenberg têm um alcance que não tem o menor sentido com o número de seguidores que ele possui, são milhões e milhões de visualizações. Então houve uma preparação para a manifestação de ontem. Dada esta preparação, que pela primeira vez foi uma preparação que teve alcance internacional. Dada esta preparação, é evidente que está muito aquém do que os bolsonaristas esperavam. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para quem, como eu, desde 2017, acompanha as manifestações bolsonaristas na Avenida Atlântica, e desde 2017 mesmo, as pessoas podem ver lá no meu Twitter, tem postagens de todas as manifestações. Algo que me chamou a atenção, Rodrigo, Chico e Gabriela, e eu queria compartilhar com vocês e com a nossa audiência, foi, deixa eu tentar ser o mais preciso possível, foi a ausência do entusiasmo que eu sempre via nas manifestações. Sim. Isto é, a manifestação que mais me preocupou, o momento em que eu creio que a democracia brasileira em vertigem mais esteve em perigo, foi no 7 de setembro de 2021. No 7 de setembro de 2021, teria bastado uma palavra do Bolsonaro e as centenas de milhares de CACs espalhados pelo Brasil, os caminhoneiros estacionados em Brasília, porque não esquecemos que os caminhoneiros ficaram estacionados na sede dos três poderes esperando uma ordem. No dia 7 de setembro de 2021, o entusiasmo, a vibração da multidão era algo que verdadeiramente preocupava e atemorizava. Ontem, pelo contrário, eu não vi esse mesmo entusiasmo. Mesmo no discurso mais virulento do Silas Malafaia, não havia exatamente uma aclamação, mesmo nos momentos em que ele foi mais virulento em relação ao ministro Alexandre de Moraes. No discurso do Bolsonaro, em que na maior parte do discurso ele tentou falar dos acertos do seu governo, era algo totalmente morno. Então, esse é o segundo ponto que me chamou mais atenção, é o fato de que o entusiasmo que eu via nas outras manifestações, nesta não esteve presente. O terceiro ponto é que nas manifestações anteriores, próximo ao palanque ou ao trio elétrico, que agora virou trio elétrico, próximo, podemos falar disso também, porque é toda uma cenografia, há inclusive trilha sonora. Aí, olha, o trio elétrico, ele estava na Rua Bolívar. Quem estivesse em Copacabana e viesse pela Nossa Senhora de Copacabana e entrasse pela Rua Bolívar, já houve manifestações, como no dia 7 de setembro, em que você simplesmente não conseguia andar. Não dava para andar, Rodrigo, Gabriela, Chico. Nesta manifestação, eu filmei, eu andei por dentro da Rua Bolívar. Então, não estou dizendo que foi um fracasso, mas estou dizendo que dentro das expectativas do bolsonarismo, dada a preparação, nós estamos assistindo a um arrefecimento do bolsonarismo enquanto tal. Incrível. Mas, ao mesmo tempo, estamos assim. É isso aí. Vocês vão ver daqui a pouco a sombra do meu filho. Tá vendo essa cabecinha pequena? É o meu filho. É o João Vicente. Muito bom. O João Vicente é um especialista em bolsonarismo com 6 anos. É um fenômeno. Um estudioso já, né, professor? Ajudou a filmar. Mas isso, Chico, olha, Chico, esse arrefecimento do bolsonarismo, no entanto, implica um fervor novo. O fervor novo está num vídeo que eu mandei para vocês também. Acho que podemos talvez comentá-lo. Mas escutar o que vocês acham dessa avaliação. Não, muito bom, excelente, professor. Agora, você falou fez uma boa análise do discurso da Michelle. Ela já entusiasmou mais o público do que agora, não digo especificamente nesse comício do Rio de Janeiro, mas ela despontou ali como a sucessora. E, no paralelo, começou a ter uma gincana para ver quem seria o herdeiro na política institucional do bolsonarismo. E eu creio que, pelas pesquisas agora, o Tarcísio acho que engoliu um pouco a Michelle nesse sentido. Qual a sua avaliação? Porque as pesquisas dizem que, por mais que a Michelle faça esse discurso messiânico e que ela dê o tom dessa ligação com a religião, com a teologia do domínio, etc., o Tarcísio é quem vem ganhando essa gincana para ser o sucessor do Jair Bolsonaro em matéria de eleição. Como é que o senhor avalia esse ponto?
Ó, Chico, eu acho que é uma observação muito aguda da sua parte. No início, há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu imaginei que o Tarcísio teria como propósito concluir o primeiro mandato do governo de São Paulo, tentar fazê-lo da melhor maneira possível e apenas cogitar a eleição presidencial em 2030. Eu não imaginava que ele já se arriscaria em 2026. Mas todos os movimentos que estão sendo claramente apontados, tanto por parte da mídia corporativa, que começa a apresentar o Tarcísio de Freitas como direita moderada, tanto quanto da Faria Lima, que está absolutamente encantada com o frenesi de privatizações do governo de São Paulo. E há algo muito importante, que eu acho que pode ser uma tarefa fundamental para o ICL, Chico, para essa mídia alternativa progressista, para de fato lançar a seguinte questão: o que o Bolsonaro tentou fazer em Brasília, Tarcísio realiza em São Paulo. O governo do Estado de São Paulo hoje é o mais militarizado da República. Não existe nenhum Estado da Federação em que haja tantos militares em posição de poder. Muitos dos militares que são investigados pela Polícia Federal têm cargos altíssimos no governo do Tarcísio de Freitas. A estrutura militar do governo Bolsonaro foi inteiramente transferida para o governo de São Paulo. E o governador Tarcísio de Freitas está realizando neste instante um movimento que é extraordinariamente perigoso e que deve ser denunciado sem trégua. Ele está realizando uma radicalização política da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem se tornado uma polícia de uma letalidade irracional, mas uma letalidade irracional que permite ao Tarcísio de Freitas montar um improvável tripé. Eis qual será a campanha do Tarcísio de Freitas. Já que estamos falando aqui do Antigo Testamento, eu vou virar profeta, Chico, por um minuto. Assim será a campanha do Tarcísio de Freitas. Ele se apresentará com uma direita moderada gestão moderna, via privatizações, de modo a encantar a mídia corporativa, Faria Lima e a elite econômica e financeira brasileira. Ele terá uma política de segurança pública cada vez mais radical e letal, de modo a agradar a ala ideológica do bolsonarismo. E ele começará a fazer um movimento que ele nunca tinha feito, porque o Tarcísio de Freitas é de família católica, ele é católico, ele não é evangélico. Ele não se batizou no Rio Jordão, como Bolsonaro. Ele não tem uma esposa que é um ídolo evangélico, como a Michele Bolsonaro. Mas o Tarcísio começa a fazer movimentos em direção aos grupos evangélicos. Por isso eu imagino que uma chapa muito poderosa, Tarcísio de Freitas, cabeça de chapa, não sei se ela, Damares Alves, mas alguém como Damares Alves, de preferência mulher, certamente evangélica, e esta chapa é uma chapa muito poderosa que começa a ser montada para 2026 com este tripé: modernidade econômica, gestão, direita moderada, privatização. Bolsonarismo ideológico, bandido bom e bandido morto, segurança pública da maneira mais radical possível, acena aos evangélicos através da pauta de costumes. Professor Castro Rocha. É uma chapa muito poderosa. Excelente, professor. Isso aí, eu acredito que o caminho vai ser esse mesmo. O caminho vai ser esse. Os profetas Chico e Castro Rocha estão apontando do Velho Testamento essa possibilidade. Mas não é, é olhar a política. Olha a manchete da Veja, professor Castro Rocha. O senhor citava como é que a direita midiática está produzindo o Tarcísio. Olha só, Tarcísio é um nome de centro... É o nome de centro com mais potencial para bater Lula, diz pesquisa. Porque daí eles tiram o Lula do centro, empurram o Lula para a esquerda. E o Tarcísio já não é de direita, não é de extrema direita, fica mais limpinho, vamos dizer assim. A operação já é essa. A operação é essa, né? Então, é isso que o professor descrevia. Eu quis só ilustrar com essa matéria da Veja que tem tudo a ver com o que o professor falava, né? Junto com o messianismo. A nossa tarefa é denunciar. É isso. Exato. A nossa tarefa é denunciar, é isso. Eu queria aproveitar, imagina, professor, eu queria aproveitar que o Rodrigo puxou aqui o gancho do messianismo, né, para a gente falar justamente sobre isso, né, sobre a estratégia, né, inclusive você, professor, filmou, né, um trecho em que fica escancarada essa estratégia aí bolsonarista de apontar essa espécie de messianismo. Vou pedir aqui esse vídeo para a gente dar uma olhada. A gente tem, inclusive, o vídeo do Bolsonaro falando sobre isso, né? Vou pedir para a gente colocar aqui. Apareceu um leão aí no meio da confusão toda. Aquele que lá em cima está, que tudo vê. O dono do ouro e da prata.
aquele que disse a Daniel na cova dos leões, ele disse: pode descansar, porque eu estou olhando por você, Bolsonaro. O mesmo homem, Michele, que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha e o fogo não os tocassem. A nação brasileira está gritando por liberdade, está vendo seus olhos marejados, está vendo nesse momento o povo dizer a uma só voz: volta Bolsonaro! Bom, ele faz uma citação bíblica aí, né, professor Castro Rocha? Daqui a pouco o senhor traduz para a gente. O nosso editor, o Rogério Jordão, lembrava aqui um pouco mais cedo que o Trump está na mesma pegada. E o Trump não é um homem religioso também, assim como o Bolsonaro não é. Sim, né? sim. Mas estão na mesma pegada, abrindo os comícios, os atos de pré-campanha nos Estados Unidos, sempre com esse discurso religioso. O messianismo está cada vez mais presente, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Chega a ser assustador. O Bolsonaro me deu a impressão que estava olhando e falando: do que ele está dizendo mesmo? Não sei se o Bolsonaro conhece a Bíblia tão profundamente, mas como é que o senhor lê esse trecho assim, que foi trazido aí por um locutor? Era um locutor esse que falava, professor? Isso, vamos lá. Eu fiquei muito feliz de ter filmado essa cena, porque ela não foi muito valorizada. E ela é fundamental. Quando eu escutei ali na praia de Copacabana, eu levei um susto. Ao voltar para casa, fui reler o Antigo Testamento e pensar sobre o que eu havia presenciado. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele realizou uma inversão na ordem dos capítulos do livro de Daniel, que é um dos profetas. O episódio do Daniel na Cova dos Leões ocorre no capítulo 6. O episódio de Sidraque, Misaque, Abdenego ocorre no capítulo 3. Comecemos com este. Qual é o contexto? Isso é bem importante. O contexto é o do cativeiro na Babilônia. Jerusalém caiu, o templo foi destruído e uma parte considerável dos hebreus encontra-se exilada, cativos na Babilônia. Nessa circunstância, muitos dos judeus tinham cargos administrativos importantes, porque tinham uma formação sólida. 3 deles, o Sidraque, o Misaque e o Abdenego, foram levados para uma armadilha, porque muitos dos súditos do rei Nabucodonosor II, invejosos da posição alta que eles ocupavam, graças aos seus próprios méritos, criaram uma armadilha. O rei Nabucodonosor construiu uma imensa estátua de ouro e obrigou que seus súditos reverenciassem essa estátua como se fosse um deus, um dos deuses de Nabucodonosor. Os 3 judeus e os 3 hebreus se recusaram e disseram que eles só veneravam seu próprio Deus. Embora tivesse por eles apreço, irado, o rei Nabucodonosor os coloca numa fornalha acesa. Essa era a punição para quem não cumprisse a ordem de venerar este Deus. São os 3 colocados numa fornalha, portanto, ardente. Nada lhes passa, nada ocorre. E o rei Nabucodonosor, quando vê a fornalha, não 3, mas 4 figuras. É um anjo do Senhor que protege Sidraque, Misaque, Abdenego. Quando eles saem incólumes da fornalha, ele então diz: o Deus que vocês professam certamente é muito mais poderoso do que os nossos. Dá a eles cargos políticos ainda mais importantes e proíbe a que o Deus deles seja desprezado, vilipendiado de alguma forma. Olha que importância é isso, Chico. Neste momento, porque em São Paulo, se vocês se recordam, nós discutimos aqui, em São Paulo, o mesmo locutor, antes de passar a palavra a Bolsonaro, usou o nome de Davi. Ele disse: Davi, e agora fala o mito Jair Messias Bolsonaro. Ontem ele voltou ao Antigo Testamento porque, olha, o evangelho desses líderes é evangelho sem Cristo. É puro Antigo Testamento. Sim. Ele cita a história do cativeiro da Babilônia. Ele cita a história de Sidraque, Misaque, Abdenego e Daniel. E tem uma coisa muito impressionante. Quando ele diz assim: porque Deus disse para Daniel, podes descansar.
porque eu estarei orando por ti, vírgula, e ele diz Bolsonaro. Ele realiza uma colagem imediata entre a figura de Daniel e a figura de Bolsonaro. Mas o mais importante, Gabriela, olha que coisa impressionante, é o cativeiro da Babilônia. A circunstância que ele escolhe para apresentar Bolsonaro não é mais a circunstância de Davi, porque Davi era um rei em exercício, no poder. Agora Bolsonaro está fora do poder, Bolsonaro está inelegível e Bolsonaro está na iminência de ser levado à prisão por seus crimes. Bolsonaro está na iminência de conhecer o cativeiro. Qual é a imagem que ele escolhe do Antigo Testamento, Rodrigo? O cativeiro da Babilônia. E por que, então, todo o tempo eles falavam em Elon Musk? Por que o Gustavo Geyer achou que falava inglês, falando uma língua qualquer? Ele foi dominado pelo dom das línguas. Ele supôs que era inglês, era uma língua outra. Por que o Nicolas Ferreira agradeceu ao Elon Musk? Porque o Bolsonaro disse, Elon Musk, o defensor da liberdade. Por que Michele fala em libertação? Porque estão no cativeiro. Acredite, quem é que libera os hebreus do cativeiro da Babilônia? É uma revolta dos próprios hebreus? Não. Eles tentaram se revoltar. Isso fez com que o rei Nabucodonosor II levasse adiante uma repressão feroz e o foi o próprio reino da Babilônia que decaiu a tal ponto que os hebreus puderam voltar para Jerusalém? Não. Foi um poderoso homem estrangeiro. Olha só. Foi o rei Ciro II da Pérsia. Dario já havia conquistado a Babilônia, Ciro II é o sucessor, e o rei Ciro II lança uma famosa proclamação permitindo que todos os exilados da Babilônia pudessem voltar às suas terras natais. Os hebreus, então, voltam para Jerusalém, reconstroem o templo, porque na repressão de Nabucodonosor, ele destruiu o templo de Salomão. Os judeus reconstroem o templo. E o templo agora se torna um centro fundamental de culto, mas também de preservação e de transmissão da tradição, através da palavra, através da Torá. Portanto, veja, quem é que liberta os judeus do cativeiro, os hebreus do cativeiro? São os próprios hebreus? Não. Um poderoso homem estrangeiro. Elon Musk. Ciro II. Elon Musk, o novo Ciro da Pérsia. O novo Ciro, é isso, Gabi. O impressionante, Gabriela. Impressionante. Rodrigo, se vocês me permitem, uma breve ressalva. Porque isso é muito impressionante, não é? Mas ontem fui reler o livro de Daniel para ter certeza que a minha intuição fazia sentido. E eu acho que faz muito sentido. Total. Por isso, Elon Musk no centro. É isso. O poderoso homem estrangeiro para a nossa libertação do cativeiro. Do cativeiro de quê? Da ditadura da toga. Uma ressalva. É muito importante nessas análises, que eu tenho aqui o privilégio de compartilhar com vocês, é muito importante que nós sempre vamos deixar claro para a nossa audiência que nós estamos nos referindo aos líderes evangélicos, que realizam uma muito sofisticada, porém perversa manipulação. Não é casual que este senhor tenha falado de personagens do Antigo Testamento e da Babilônia. Não é casual, é caso pensado. É muito sofisticado, mas é muito perverso. Nós não estamos nos referindo a líderes oportunistas, estelionatários da fé alheia. Vamos dar nomes? Eu estou me referindo a Silas, a Marco Feliciano, a Magno Malta, a Nicolas Ferreira, a Gustavo Geyer, cujo evangelho não tem Cristo, cuja palavra não tem amor, é só ódio. Eles inventaram uma escritura única na qual só há uma palavra, que se repete com obsessão psicopata. Ódio, 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 ódio. É só o que eles conhecem. E testosterona, né? Porque o Nicolas Ferreira também disse que faltava testosterona aos... não sei, Isso. Ele está procurando ainda testosterona. Na política. Na política. Ele está achando que está pouco. Exatamente. Exato. A gente teve uma interrupção no áudio do professor. Estava falhando um pouquinho depois dessa aula, né, sobre o Antigo Testamento. Não, eles aplicam, eles pegam, fazem uma leitura do Velho Testamento e aplicam a realidade. Eles querem, é isso, o professor decifrou toda o Elon Musk aparece como Ciro da Pérsia. Porque, no mínimo, você propaga isso para os outros pastores do Brasil inteiro. Picaretas ou não, você fala com as igrejas
É que a gente ouve assim e não está entendendo. Eles estão falando por uma outra camada, o nosso radar às vezes não está captando. Exatamente. Mas eles estão voando baixo, né? Tem isso na guerra. Às vezes o avião voa mais baixo do que o radar consegue observar. E daí está funcionando, está chegando lá na ponta. Eles estão multiplicando, né? Agora, Elon Musk, o Ciro da Pérsia e tudo isso não ajudou a multiplicar tanto assim a multidão em Copacabana, apesar dessa leitura que o professor nos trouxe aí, Gabi. Mas, Muito Gabriela, bem. posso fazer uma última ressalva? É que, na verdade, a gente chegou aqui, a gente já estourou o tempo do programa, na verdade, professor. Se você puder fazer em um tweet, já que a gente está falando do X aqui do Elon Musk. 30 segundos. Obrigado. Boa, querido. Eu me refiro aos líderes evangélicos, não aos fiéis. Isso, perfeito. Exatamente. Aos fiéis, não. Tá, perfeito. Aos fiéis, todo respeito ao artigo 5º da Constituição. Tem todo o direito de professar a fé que desejem. Eu estou me referindo especificamente à manipulação dos líderes, não dos fiéis. Gabriela. Muito bom, professor. Fundamental também fazer essa ressalva. Quero te agradecer por essa aula, né? Foi assim, acho que agora está todo mundo assim com a cabeça em... Muito bom, muito bom. Obrigada, professor. Um abraço e até uma próxima. Obrigado. Sempre um prazer falar contigo. Boa noite. Obrigado. Muito boa essa leitura do professor Castro Rocha, sempre trazendo uma nova perspectiva, né, aqui desse ato em Copacabana. Nada daquele discurso é à toa. Exatamente. Fica um sujeito gritando, a gente fala, pô, é rodeio, né? Parece um locutor de rodeio, mas ele está falando, está disseminando o discurso. É isso, Rodrigo, Chico. Bom, inclusive essa conversa que a gente teve aqui agora com o professor Castro Rocha e desde o início do programa falando sobre a extrema-direita, sobre o avanço da extrema-direita, tudo que a gente conversou aqui mostra como a luta, né, contra esse avanço é diária, né, Chico? Não sei quem assistiu aqui ontem a aula. Eu assisti. Exatamente. Claro que eu sei que é você, né? Eu fiz aqui a pergunta retórica só para você trazer a filha do Che Guevara. O que você achou, Rodrigo, dessa aula? Eu achei informativa, mas principalmente emocionante. Você olhar, Chico, imagina que a filha do Che Guevara, bom, ela tem uma lembrança pequena, né? Porque o pai era um guerrilheiro, era um líder revolucionário, estava ajudando a montar o governo revolucionário de Cuba, mas ela traz alguma lembrança do pai, com muita emoção, claro, e ela se refere ao Fidel Castro como tio, né? Em alguns momentos ela fala, porque daí o tio vinha falar comigo, o tio era o Fidel Castro, né? Então, assim, as lembranças pessoais e a leitura política, explicar para a gente também como é que era a postura da família dela, né? Filha de um dos principais líderes da Revolução Cubana, como é que era, não tinha privilégio nenhum ali na infância, né? Nos momentos mais duros da Revolução. Assim, sensacional a entrevista conduzida pelo Edu Moreira com a filha do Che Guevara, médica de formação também. Maravilhoso. E para você que perdeu essa conversa, eu tenho uma boa notícia para você. Ela está disponível na íntegra para os assinantes do ICL, portanto, nas nossas plataformas. Então, você que é membro do ICL, que já tem acesso a mais de 270 cursos, conteúdos originais, exclusivos, vai ter acesso também a essa aula com a Aleida Guevara. Está cada vez mais variado o nosso conteúdo. Olha só, algumas das novidades, inclusive, que acabaram de chegar. Tem o documentário Che Guevara, Hasta la Vitória Siempre, que percorre toda a vida do Che Guevara, desde o nascimento até o trágico fim dele lá na Bolívia. Tem também o curso exclusivo Che, 1000 Faces de um Guerrilheiro Heróico, com o professor, historiador Lindener Pareto, que você deve conhecer aqui do ICL também. Ele tem um programa aqui sempre, toda semana, traz um convidado, né, e traz novidades relacionadas à história, uma conversa muito interessante, e ele traz nesse curso a importância da luta e da vida do Che através da perspectiva da história mundial. É bom lembrar também que, se tornando membro solidário, o plano doa, esse plano, né, de membro solidário, ele doa uma bolsa de estudos para alguém que não pode pagar. Então, você, além de doar essa bolsa, você também ganha acesso a um mega pacote de presentes. A gente preparou justamente para essa aula com a Aleida Guevara, e se você fechar, você ganha também. Então, são os livros O Socialismo Humanista, de Ernesto Che Guevara, o livro Desigualdades, do Eduardo Moreira, o boné do Che Guevara também, que é a estrela, a bandeira de Cuba, ali aquele bonezinho super bonito na direita,
e um certificado digital também de membro solidário. Então, para você ter acesso a esse mega pacote de presentes, para se tornar um membro, você acessa icln2.com.br e garante a sua vaga com todos esses presentes exclusivos aqui do ICL. Começando a semana, então, com notícia boa aqui para quem se tornar membro da nossa plataforma e da nossa comunidade, né, gente? Isso aí. Vamos nessa, então. Essa semana está só começando, a gente tem muita notícia aí ao longo dessa semana e vamos trazer tudo aqui, eu ia dizer em detalhes para vocês, mas fica parecendo que eu estou fazendo uma propaganda descarada, né? Talvez eu esteja. Em detalhes. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Viana. Até amanhã. Eu quero ler mais sobre o Ciro da Pérsia. O Ciro, né, cara? Tinha que ser o Ciro de novo. Aqui no Brasil tá uma briga danada na própria família, então não é muito bíblico assim. Professor, ele montou um triplex na cabeça de todo mundo. Agora eu quero estudar sobre isso. Está nos acompanhando e da gente também. Muito luxuoso ter o professor Castro Rocha aqui para decifrar esses discursos todos da extrema-direita, né? Excelente. Vamos nessa, então. Boa noite para você. Amanhã a gente volta a partir das 7 horas da manhã com o Desperta de Leandro Demore. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã. O nosso encontro com a Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, contando a biografia do seu pai, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, foi um sucesso estrondoso. As pessoas se emocionaram e se surpreenderam, até com revelações que vão de encontro a tudo que as pessoas achavam, saber sobre Che Guevara. Muita gente está pedindo para poder assistir de novo, que é um pouco mais daquela energia que veio junto com o encontro. E várias pessoas que não puderam assistir estão pedindo a chance de poder assistir. A gente resolveu então liberar o replay e liberar também os presentes que no final a gente deu para todo mundo que quis vir fazer parte da comunidade ICL, para as pessoas que assistirem o replay. Então, aproveita agora a chance que está acabando até o prazo, é um período pequeno que fica o replay liberado, e assiste a esse encontro maravilhoso. E depois conta pra gente aqui o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um abraço e bom encontro.